O Flamengo de Felipe Luiz não fez uma boa partida, mas teve um excelente resultado, uma vez que venceu na estreia da Copa Libertadores. A equipe do técnico rubro-negro passou ali apertos assustadores no fim do segundo tempo, mas os 3 pontos eles ficam, né, depois de uma maratona ali que o time teve que enfrentar de 11 horas ali em aeroporto, viagem e etc. Que claro, isso foi transportado para dentro de campo, além dos desfalques, mas nada disso pode ser desculpa, afinal de contas a partida poderia ter sido mais fácil. Nesse vídeo a gente vai explicar o que o Felipe fez, por que fez, tudo teve lógica, o que deu certo, o que deu errado e por que deu certo, por que deu errado. E ali a gente vai tentar elucidar para você um pouco mais do que faltou meia aqui nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquei. Direto pro campo, o Flamengo esperava essa formação aí do Deportivo Táchira e para confrontar essa formação, o Felipe Luiz pensou num time, num 4-2-3-1, numa escalação bem boa, né, que a gente sugeriu boa parte dela também aqui, de acordo com a análise pré-jogo. Aliás, a análise pré-jogo do Felipe foi muito parecida com a nossa e a ideia de vencer o Táchira, os espaços que ele queria usar para vencer o Táchira também eram iguais àquilo que a gente tinha pensado, né? Estamos alinhados em pensamento aqui, eu e o Felipe Luiz, além de, óbvio, querer a mesma coisa pro Flamengo. E quando a gente está programado para fazer algo e alguma coisa muda, isso gera instabilidade. Aliás, programação é uma habilidade que você pode aprender com treinamentos e começar esse aprendizado gratuitamente. São 4 aulas iniciando no dia 7, gratuita. Cada aula vai ter um projeto do início ao fim. Depois você vai ficar com a apostila, né, com material didático referente a esses projetos que você fez e para poder depois repetir por analogia. Projetos de programação em Python, que é a linguagem de programação que mais cresce, mais é exigida no mercado de trabalho pelos empregadores, por ser fácil, por ser moderna e por poder produzir, por exemplo, seu website do zero, ou produzir muitas coisas ali do zero a partir da sua habilidade de programação, que você não precisa ter curso de engenharia da computação ou sei lá qual outro para você aprender, tá bom? Então esse curso não tem pré-requisito, você vai sair iniciado nessa jornada de programação. Que tal embarcar nessa jornada de Python da hashtag treinamento? Se quiser, as vagas são limitadas, mas são de graça a partir do link que tá aqui no comentário fixado ou do QR Code que aparece enquanto eu falo. Bora lá voltar pro campo e entender o que o Felipe tava programado para fazer, o que não conseguiu. Mas o que mudou foi o adversário. Afinal de contas, o adversário existe na nação rubro-negra. E o adversário, a partir da sua mudança, colocou uma linha de 5 para jogar num 5-4-1. Meu amigo, qualquer equipe do mundo no 5-4-1, bem fechadinho, pode complicar a vida de qualquer outra. Isso é uma lição, isso é uma lição muito clara que o futebol me passou ao longo desses anos. Mas, óbvio que o Flamengo poderia ter feito melhor e chegou a fazer melhor no início do jogo. Eu vou mostrar como, tá? Então, o Flamengo começou a construir e encontrou a mesma coisa que tinha encontrado da parte do Internacional no fim de semana. Certamente o Daniel, técnico do Táchira, assistiu o jogo contra o Internacional e tentou reproduzir algo, de certa forma, parecido. E aí, o que aconteceu, né? O plano de jogo do Flamengo era exatamente aquilo que a gente também tinha pensado, né? Transformar os laterais em homens livres a partir ali da construção e da indução desses caras. Essa zona de guerra que eu mostrei há pouco, né? Ela não estava tão bem projetada, tão bem planejada quanto a que fez o Roger Machado. Então não era, digamos assim, para se assustar tanto com ela. E as induções estavam acontecendo, só que esse espaço do homem livre não estava ali. Ele não estava acontecendo ali. E aí o lateral adversário, o ala adversário, sempre acabava encurtando essa distância e gerando dificuldade para o time sair por fora, gerando uma necessidade de enfrentamento por parte do lateral ao ala adversário. Do outro
lado, com o Varela, a mesma coisa. Essa ideia de homem livre não funcionava, muito porque o Tamishi acelerava ali e apertava, subia essa marcação. Na frente, o Flamengo acabava fazendo um mano a mano, né? O Cebolinha, o Bruno Henrique e o Michael acabavam fechando e ao invés de bloquear esses alas, ou seja, o Michael ao invés de ficar o Tamishi fazendo com que ele não bloqueasse, o plano de jogo não tinha previsto isso, digamos assim. Tá? E ao não prever isso, ele se viu numa situação ali de ficar desconfortável para sair construindo. Ele tinha homem livre, né? Ele tinha o Luiz Araújo como homem livre, mas fazer essa bola chegar até ele estava um pouco mais difícil. Ele não estava conseguindo ter o domínio territorial que ele gostaria de ter tido. E o jogo estava, digamos assim, o Flamengo tinha mais dificuldade de passar dessa primeira zona de guerra do Deportivo Táchira, né? Essa dificuldade foi representada aqui nesse gráfico, né, de movimentação de pressão, digamos assim, que o SofaScore entrega. Só que assim, justamente nessa parte que eu achorei aí para mostrar para vocês que realmente o Flamengo não conseguia ter domínio territorial nesse período, justamente nessa parte, ele, o homem livre, o Luiz Araújo, teve 2 chances de gol claríssimas. Ou seja, aquela marcação estava acontecendo, ela estava impedindo um domínio com bola, uma posse de bola de 60, 65, 70%, que me parece que era o objetivo fim do Felipe. Claro que o objetivo fim era a vitória, mas o Felipe queria a vitória desse jeito, né? E aí, é claro que tem uma vantagem de você não corre risco, você não deixa o adversário atacar as costas da tua defesa, que os caras estavam querendo fazer isso e tudo mais. Você não deixa os teus zagueiros muito expostos, você não deixa os teus laterais, que não eram os mesmos laterais de outros jogos, necessitando do 1 contra o adversário o tempo inteiro, mas você também deixa de construir. Então você matou a galinha dos ovos de ouro ao, digamos, achar ruim essa ideia. E aí, como que foi que ele matou a galinha dos ovos de ouro, né? Na minha opinião, ele, ao invés de ter ali esse problema que era gerado até pelo salto de pressão dos zagueiros que ficavam muito soltos, né? Porque só o Bruno Henrique ocupava 3 zagueiros, então para não deixar ele ocupando só 3 zagueiros e tentar fazer o time ganhar o território, ele colocou o Michael para ser uma dupla de atacante, atuando no intervalo entre o Camacho e o Maidana, enquanto o Bruno Henrique atacava o intervalo entre Camacho e Vivas. Isso gerou o quê? Que Everton, Cebolinha e Luiz Araújo prendessem Rosales e Tamishi e geraria ali um jogo bem mais fluido. Por quê? Porque o Flamengo teria um 6 contra 5, uma superioridade numérica muito clara, um espaço entre as linhas adversárias e com isso conseguiria construir com muito mais calma e ganhar ali o território, ganhar a posse de bola, que parecia ser um dos objetivos fim do plano de jogo do Felipe Luiz. Só que o adversário o que fez? Quando entendeu isso, ele se plantou. Parou de tentar sair marcando, parou de tentar ser induzido, que é uma coisa que o Flamengo sempre adorou fazer, induzir adversário. O adversário parou de deixar ser induzido e aí com isso esse 5-4-1 começou a dificultar bem a vida do Flamengo. O Flamengo não tinha alternativas para sair desse 5-4-1? Tinha. A ideia tática era ruim? Não era. Você com isso fazia a linha de 5 ficar presa, gerava um homem livre durante a construção da jogada. E o Flamengo gerou algumas vezes isso. Como é que era a ideia? A ideia era o Varela arrastar o Sajomo para dentro e a bola entrar no Luiz Araújo, né? Só que depois faltava o quê? Faltava força, de novo. Faltava um cara de força. O Flamengo sentiu uma falta absurda do Gerson e sentiu uma falta absurda do Plata, que seria um outro cara a fazer essa função. Sentiu uma baita falta do Arrascaeta? Não, é claro que ele faz falta, gente. Ele é ótimo, ele é craque. Mas não foi a falta do meia. Não tem nada a ver com isso, tá? E aí, quando a bola chegava no Luiz Araújo, ele carecia de ter essa força, não tinha. Essa bola acabava voltando, né? Então, quando essa bola ia pelo outro lado, o Lucas fazia a mesma coisa com o Sossi. E aí você tirava o Lucas, que já tá sem confiança, da zona de conforto dele, que é o corredor lateral, que é o enfrentamento em 1 contra 1, que ele tá muito sem confiança. Parece até que ele tá naquela fase do filme Space Jam, né? Quando os Looney Tunes e os Animani roubaram o talento do Michael Jordan, depois do LeBron James, e depois esse cara não conseguia mais fazer nem cesta de lance livre. O Ayrton tá nessa fase, mas eu acho que é fruto da falta de confiança
depois e da lesão adquirida num momento que era importante de condicionamento físico, um momento que era importante de aquisição da confiança, e que já tá no banco, que já viu o Alexandro chegando. Então isso gerou dificuldade. Pois bem, e aí o Léo Pereira também tinha esse passe livre pro Everton Cebolinha. Você notou uma coisa? Notou, né? O time tá jogando em U, e ele ficou jogando em U o resto do primeiro tempo. Não tinha dinâmica de jogo por dentro? Tinha sim. O Pulgar e o De La Cruz às vezes atraíam o Cova e abriam o passe por dentro. Quem tava ali para receber esse passe por dentro de costa? Michael. E aí é um grande erro, na minha opinião. Você não vai colocar um jogador para fazer essa estratégia, por mais que taticamente ela faça sentido, você não vai colocar um jogador que ele não é capaz de executar isso. O Michael também era capaz de executar o que o Luiz Araújo estava fazendo na ponta, necessidade de um jogo mais posicional, de fora para dentro, uma tentativa de ter um cara de força? Também não. Então tira o Michael no primeiro tempo, Felipe. Tira. Não quis tirar, eu entendo, mas o próprio Michael queria tanto jogar, por que ele pulava em todas as divididas? Enfim, fica uma breve cornetada aqui, tá? Uma breve cornetada. E aliás, você aí de plantão, oportunista, que vai querer dizer que eu tô dando hate no Michael, pesquisa melhor Michael aqui no canal, nos vídeos, você vai ver eu dizendo que a contratação dele foi excelente, ao contrário do que a maioria dizia. Tá? Você vai me ver falando, só que o contexto do Flamengo de hoje não é o melhor contexto pro Michael. Em alguns jogos ele vai poder ajudar muito, como já ajudou na Supercopa, por exemplo, mas nesse jogo, nesse contexto que quis pra ele, não tinha condição. Ele tinha que ter saído no primeiro tempo. Se voltasse pro segundo tempo, voltando pro segundo tempo, então não tinha sentido nenhum. Quem podia fazer essa função? O Juninho. Quem fez o gol da vitória? O Juninho. Mas a gente vai já chegar lá. O fato é que sim, funcionou. Essa estratégia funcionou e o Flamengo conseguiu fazer ali a superioridade com bola, gerar mais bola, gerar mais volume de posse de bola, mais controle de jogo. E aí tem um probleminha. O Flamengo foi tático demais. Pô, você tem um analista de desempenho falando que o Flamengo foi tático demais. Sim, o Felipe Luiz acabou condicionando a própria visão a gerar superioridade em cada setor, sendo que havia uma outra superioridade além da numérica que já estava imposta desde antes disso. A superioridade numérica é uma das 5 superioridades que o jogo de posição que o Felipe pratica, ele pode gerar em cima do adversário. E uma outra superioridade que estava acontecendo era a superioridade qualitativa. A coordenação daquela zona de guerra do Táchira não estava exatamente boa. O Flamengo, apesar de ter menos bola, estava conseguindo gerar uma clareza de chances grande. A troca gerou uma superioridade tática muito maior, então a superioridade numérica em cada setor, ela estava sendo gerada. Só que a partir daí faltou uma outra coisa. E essa outra coisa não é um componente tático, tá? Não faltou vontade, não faltou ali uma necessidade de tecnicamente alguém tá muito melhor, tecnicamente não tinha ninguém exatamente mal, não era isso que tava faltando, não tava faltando tática, não tava faltando vontade, não tava faltando técnica, mas tava faltando uma pitada, e me entenda, tava faltando uma pitada de ódio. Tava faltando de querer fazer as coisas, às vezes de uma maneira não tão certa. Do que eu tô falando? Eu tô falando de cruzar mais bola na área, eu tô falando de tentar jogo de imposição, de finalizar de fora em cima do goleiro, de finalizar sem ângulo em cima do zagueiro, de fazer escanteio lá no ataque, de cruzar a bola na área depois do escanteio, de ter o adversário chutando a bola pro corredor lateral, pra linha lateral, e ter arremesso lateral ofensivo, fazer chuveirinho na área. Às vezes a gente demoniza certos artifícios táticos que são gerados para exercer pressão no adversário. Afinal de contas, é um jogo de espaço, é um jogo de pressão, é um jogo de posição, mas também é um jogo de imposição. E a falta de se impor de uma maneira mais veemente, mais vigorosa, foi suprimida por uma ideia tática rígida demais para essa partida, na minha opinião. O Felipe consertou isso aí, ele resolveu isso aí. E, gente, com 1 minuto em campo do Juninho, com 1 minuto em campo do Alexandro, já que era para jogar mais por dentro, já que era para jogar mais na base da jogada, que jogue o Alexandro, já que era para ter 2 atacantes, que jogue o Juninho. Quando ele resolveu isso, uma bola do Alexandro na profundidade pro Cebolinha, que não estava conseguindo jogar muito por conta do Ayrton, que estava muito mal, muito porque estava fora do seu contexto, colocou a bola pro Bruno Henrique dar a casquinha e o Juninho fazer o V depois de marcar de peito, tal qual
Pedro, o artilheiro abençoado. Então, mais ou menos puritano, o que valeu foi bola na rede, o Flamengo venceu. Depois disso, o Felipe acabou recuando o time, dá pra entender porque ele recuou. O Táchira colocou mais força no corredor, colocou 2 homens de área e ali ele protegeu o resultado. Não entendi a entrada do João Vitor. Se a necessidade era de vencer duelo aéreo na imposição, quem tinha jogado a maioria das vezes era o Cleiton. Por que o João Vitor? Porque nesse jogo... Então, o Felipe, na minha opinião, não fez uma grande jornada, tal qual o Flamengo não fez uma grande jornada. Mas ele próprio, Felipe, teve a lucidez necessária para consertar o que estava errado. Primeiro, dentro de campo, primeiro consertando, na minha opinião, exageradamente. Ele poderia gerar uma vitória no primeiro tempo até mais tranquila, sem fazer a mudança tática que ele fez durante o primeiro tempo, tá? Mas já que fez, ele fez corretamente. Não dá pra dizer que tá errado o que ele fez. Faz todo sentido o que ele fez. Só não faz sentido fazer isso com o Michael de centroavante. Não faz sentido fazer isso com o Lucas como lateral construtor. Na hora que ele finalmente corrigiu isso aí, a vitória veio, né? E ali faltou um time querendo vencer na base do ódio. Afinal de contas, o futebol é um jogo, sim, de agressividade. Ele é um jogo que não aceita muito pedido de por favor. Não é um jogo de lordes, né? Aliás, a gente criticava muito o bom mocismo do time do Tite. E o Flamengo lembrou um pouco isso. Parecia que ele queria pedir por favor para invadir a meta do adversário, né? Então, um jogo de maior imposição é necessário. Com o Pedro, óbvio que isso naturalmente vai acontecer. A quantidade de cruzamento vai aumentar. A quantidade de bola ali na frente vai aumentar. E o Flamengo vai sofrer menos quando não tiver o Gerson, por exemplo, para segurar a bola no ataque, tá bom? Mas o Juninho podia ter ajudado. Tanto quanto ajudou, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscreva no canal, quem puder hypar o conteúdo, o faça. E, gente, não se esqueçam que eu vou pro Mundial de Clubes, fazer análises em loco. E membros do canal vão ter conteúdos gratuitos e exclusivos. Na verdade, gratuitos não, né? Porque já são membros, mas o clube de membros custa R$5 por mês só. É um negócio simbólico, mas vocês ajudam muito, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Então, quem quiser ser membro e ajudar a fomentar a minha viagem, eu agradeço demais, tá bom? Então, vamos lá e amanhã a gente tá de volta pra falar, como sempre, de tática sem tatiquês. Ou com tatiquês.